Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 apenas, que diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Em outra versão vai dizer assim: procura-te apresentar bem a Deus aprovado. É diferente de você procurar apresentar-se a Deus para Ele te aprovar. Existem algumas coisas que nós seremos aprovados por Deus. É Deus quem vai nos provar e nos aprovar. Nós seremos provados e aprovados por Deus. Mas aqui, nessa situação, a palavra ela está dizendo: procura-te apresentar a Deus aprovado. A palavra procura-se vem da palavra esforçar. Ou seja, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui: se esforce para ser aprovado e apresentar diante de Deus aprovado. A palavra aprovado nos dá uma ideia original de você passar por não de você passar por uma aprovação, mas de buscarmos um padrão, uma conduta, buscarmos um estilo de vida. Ou seja, viver de modo irrepreensível, apesar das tentações, apesar das seduções que o mundo possa querer nos oferecer. Nós temos um estilo de vida, nós temos um padrão de conduta, e esse padrão nos aprova para nos apresentarmos diante de Deus. Ser aprovado é manter um padrão sem negociar com o mundo. Eu vou repetir para você essa frase: ser aprovado é manter um padrão sem negociar com o mundo. Então Paulo diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo está dizendo: não se envergonhe, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não envergonho do Evangelho, porque o Evangelho para mim, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. E Paulo conclui dizendo: manejando bem ou corretamente a palavra da verdade. Manejar bem. O sentido original de manejar aqui é uma habilidade para gerar vida através da palavra da verdade. A Bíblia, queridos, ela foi escrita para nós, os filhos de Deus. E nós precisamos manejar bem essa palavra da verdade. 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 12 até o 17, a palavra do Senhor diz assim, Paulo falando para Timóteo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente com Cristo ou em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Em outras palavras, o dia mau virá, as circunstâncias virão, as tempestades vão se levantar, mas eu preciso entender que existe uma palavra que me sustenta. Existe um Deus que cuida e tem um propósito maior que toda e qualquer circunstância. E eu vou viver um padrão, um estilo de vida que eu não vou negociar com as circunstâncias. E Paulo continua dizendo: vocês serão perseguidos, contudo, os perversos, os impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Traduzindo, Paulo está dizendo: Timóteo, existem dois caminhos. Você vive de forma piedosa em Cristo Jesus, vocês serão perseguidos por causa dessa escolha, porém, o final é diferente. Porém,
O final é um final de conquista e de vitória. Deus vai honrar vocês. Contudo, os que decidirem por outro caminho, os perversos, os impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas aí Paulo vira para Timóteo e diz assim: quanto a você, e agora eu quero ser boca de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quanto a você, é Deus falando conosco. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O que você aprendeu, você não aprendeu de um homem. O que você aprendeu foi de uma obra do Espírito Santo na sua vida. O que você aprendeu e tem aprendido é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então o conselho do Senhor, a ordem de Deus essa manhã: permaneça naquilo que você aprendeu. Tenha uma convicção disso, porque desde criança, Timóteo, Paulo diz, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo diz no versículo 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uau! Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser perfeito em toda boa obra. Para você, minha irmã, você vai ser perfeito em toda boa obra, desde que você, meu irmão, minha irmã, desde que a palavra da verdade seja o seu guia, essa palavra da verdade seja o seu estilo de vida. A porta para a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas é a palavra de Deus. O Espírito não vai se mover se não tiver uma palavra liberada. O Senhor nos convida a andar uma vida no Espírito, mas o Espírito só tem atuação na nossa vida quando a palavra de Deus, essa palavra é liberada, a palavra da verdade. O mundo, quando foi criado, lá no Gênesis, no capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia um abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Ou seja, havia um caos, havia uma desordem, havia um abismo e trevas, e o Espírito não pôde fazer nada. E por que o Espírito não podia fazer nada? Porque faltava a palavra liberada. Então Deus, Ele vem e chama a existência a palavra. No capítulo 1 do versículo 3 de Gênesis, vai dizer que disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus vê essa luz, a reação é como Deus impressionado diz: e disse Deus no versículo 4: a luz é boa. É boa a luz. Uau, a luz é boa. Então separou a luz das trevas. O que pode impressionar a Deus? Você já parou para fazer essa pergunta? O que pode impressionar ao Deus que tudo criou, que tudo formou? O que impressiona a Deus? A palavra em atuação. A palavra, quando ela está em atuação, isso gera uma resposta do Senhor dizendo: é bom, é boa essa palavra. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, quando sai da sua boca e quando começa a estabelecer na sua vida ordem em meio ao caos, ordem em meio a ambientes de escuridão ou de trevas,
Essa palavra, quando ela sai da sua boca e ela começa a gerar ordem nos ambientes que você está vivendo, os céus começam a responder e dizer, o Senhor olhando, dizendo, é boa essa palavra, é bom. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar o cenário. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar todo o ambiente que eu e você possamos estar vivendo. O que nós precisamos é manejar bem essa palavra da verdade. É nos apresentar de forma aprovada para Deus. Eu quero terminar esse devocional liberando uma palavra sobre a sua vida. A que eu libero todos os dias, todas as manhãs. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Essa é a palavra que eu quero liberar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.